E Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Tem uma palavra para os nossos corações, amém? Glória a Deus. Mas antes de eu ler o texto aqui, deixa eu orar com vocês um instante. Vamos orar? Pedir para que o Senhor fale conosco. Feche seus olhos por um instante, queridos. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero render graças a Ti, mais esse instante, por mais esse dia, essa noite que estamos aqui, e pedir que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, fale conosco através da Tua santa e bendita palavra, que é viva, poderosa e eficaz para mudar as nossas vidas, para nos encorajar, para nos dar direção, para nos curar, para nos libertar. Tua palavra é poderosa, Pai, então fala conosco. Senhor, apesar de mim, mas usa a minha vida como um canal do Senhor para falar aos meus irmãos e prepara o coração da Tua amada igreja, Pai, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, que caia nos nossos corações como uma boa terra e venha frutificar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje, e eu espero que você ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero, na verdade, eu não sei se eu posso dizer que ela é como uma convocação para a gente. Eu queria convocar vocês, queridos. Está começando mais um ano. Sabe, mais um ano. Convocar vocês a gente ir para cima. Convocar vocês a deixarmos os nossos medos, a enfrentarmos os nossos medos, a deixar a decepção para trás, a deixar as frustrações para trás, a deixar o que te aborreceu para trás, né? Os desafios que vieram ou que estão surgindo, a convocar você a enfrentar, querido, e a gente de verdade, a gente ir para cima. Sabe, a gente não aceitar viver uma vida menos do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque o que Deus tem preparado, Deus pagou um preço alto, o Senhor Jesus pagou um preço alto naquela cruz, queridos, para que nós venhamos ter, sim, desfrutar de uma vida abundante. Desfrutar de uma vida plena, uma vida frutífera, né? Uma vida que glorifica o nome do Senhor em todos os sentidos. E eu sei que vocês sabem, eu não estou falando aqui de uma vida isenta de problemas, lutas e dificuldades, não é isso. Mas é mesmo em meio a isso, você ter uma vida abundante. E eu não vejo vida abundante que não tenha paz, vida abundante que não tenha alegria, vida abundante que às vezes não tenha saúde, vida abundante que às vezes você não prospere de todas as formas. Deus tem vida plena e abundante para mim e para você. Amém, queridos? Estou dizendo isso, ultimamente eu tenho ouvido também muitas mensagens. Quero até dar uma dica para você aqui. Eu sei que hoje nós ouvimos tantas pessoas na internet, né? Uma das pessoas que eu ouço muito e eu gosto e eu faço questão de indicar para você ouvir, uma delas, vocês sabem, pastor Luciano Subirá, mas uma outra que eu ouço demais, e é mestre na palavra de Deus, e como enche o coração, é a pastora Joyce Meyer. Se você puder, ouça essa mulher, uma mestre na palavra do Senhor, que realmente nos encoraja demais as palavras dela. Amém? Mas eu quero encorajar você nesse ano, queridos, a realmente a irmos para cima. Porque, queridos, nós somos filhos de Deus. Se você já aceitou a Cristo Jesus, você não é uma pessoa qualquer. Você tem um Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de domínio próprio, um espírito de equilíbrio, um espírito de mansidão, um espírito de amor. Então você já tem essas coisas em você. Talvez você esteja entristecido, puxa, eu ainda não consigo, eu ainda não tenho paciência, eu não tenho domínio. Você tem domínio próprio, você tem paciência, você é uma pessoa amorosa. Você consegue sim, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Amém? E outra coisa, você é um valente de Deus, e eu quero falar sobre isso nessa noite, nesse texto, que vai falar sobre uma guerra. Você é um valente de Deus, querido. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, se eu não me engano, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você é um valente porque um espírito de poder está sobre você. Você não é medroso, você não é covarde. Então nós precisamos avançar esse ano em tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém, querido? Amém? Você está comigo? Deixa eu ler o texto com vocês aqui. Juízes capítulo 7, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 22. É um pouquinho longo.
Aquele texto bem conhecido que fala do juiz Gideão, a história de Gideão. Especificamente eu quero falar sobre os 300, né? Os 300 que lutaram com Gideão. Diz assim: de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram, ficaram apenas 10.000. Então tinha 32.000, né? 22.000 foi embora, ficou só 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Foi os 300 que ficaram com Gideão. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus, voltando para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Até aqui, por enquanto, queridos, verso 23. Até aqui, nós lemos praticamente quase todo o capítulo, né? Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, queridos, essa aqui é uma história
está relatado na Bíblia, eu sei que você crê na palavra de Deus assim como eu, não é uma historinha, não é um conto de fadas, isso realmente aconteceu. No capítulo 8, se você for ler, você vai ver que o exército do inimigo era um exército de 135 mil homens. Agora, como um exército de 300 pessoas vai contra um exército de 135 mil homens? Isso é impossível. Isso é história de filme, aliás, isso é história só da Marvel, da DC, é só a história disso, é impossível, queridos, mas isso aconteceu. E eles venceram, o exército de 300 pessoas venceram o exército de 135 mil homens. Sabe por quê, queridos? Isso aconteceu, isso foi relatado para nos ensinar, como diz em Romanos 15, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Até porque hoje nós somos o exército de Cristo. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, diz a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 4, que nós fomos alistados, arregimentados em um exército. Nós somos soldados, nós estamos num exército, o exército de Cristo, nós fomos arregimentados no seu exército. E essa história foi escrita, queridos, e eu creio que uma das intenções é para nos ensinar a como nos portar como soldados, como guerreiros, como valentes de Cristo que foram convocados. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, que eu disse para nós começarmos esse ano de 2026 e a gente ir para cima. Amados, entenda uma coisa, nós não vamos na nossa força. Eles venceram esse exército, nós vimos aqui que venceu com 300 homens, mas por quê? Não foi porque eles eram bons, capazes, mas foi de forma sobrenatural. Foi por causa do sobrenatural de Deus. E a chamada de Deus para mim e para você, em mais esse ano, não é para a gente ir para cima, não é para a gente enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar na nossa força e na nossa capacidade. Eu quero dizer para você, você tem um Deus, queridos, que é um Deus todo-poderoso, e nós temos à nossa disposição todos os recursos necessários para vencermos esses desafios, para vencermos esses gigantes. Eu sei que de repente, queridos, às vezes tem áreas que você já se decepcionou, já se frustrou, de repente às vezes tem coisas aí que você já faz um tempo, você tem patinado e ainda não chegou, mas eu quero dizer para você, não desiste, vamos continuar, vamos de novo, se levanta, mais um ano e vamos para cima, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Amém, queridos? E lembra de uma coisa, não vai ser de forma natural, mas de forma sobrenatural. O nosso Deus, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural. Nós não fomos chamados para andar simplesmente no natural. Nós somos filhos de Deus e está à nossa disposição todos os recursos. Nós fomos chamados para vencer e andar de forma sobrenatural. As armas da nossa milícia não são carnais, queridos, mas são espirituais, são poderosas em Deus. Nós podemos vencer situações que aos nossos olhos são humanamente impossíveis, mas nós podemos crer que a gente vai vencer essa situação por causa de quem é o nosso general, quem é o nosso capitão, aquele que está conosco, o nosso Senhor. Por isso nós podemos crer e confiar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Eu quero, dentro desse texto aqui, a gente vai ver, eu quero ver alguns tópicos com vocês. Primeiro, queridos, toda a glória deve ser dada a Deus. No versículo 1 e no verso 2, aqui Deus vai dizer a Gideão que tinha gente demais. Mesmo para um exército de 135 mil homens, e eles estavam em 32 mil, Deus falou, não, ainda é gente demais. Manda embora quem tiver com medo. E aí ficou 10 mil, ainda é gente demais. Levam os homens para beber água, aqueles que levarem a boca e lamber como o cachorro faz, são esses que vão com você. O restante, manda embora. Ficou 300 homens, queridos. 300 homens. E aqui, é tremendo, no versículo 2 fala assim, ó, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe de mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie que aqueles que estiverem tremendo de medo podem ir embora. O que eu quero dizer para você aqui, queridos? Eu acredito que muitas vezes, preste atenção, existem situações que a gente passou ou está passando, que nós estamos numa aparente desvantagem. Às vezes situações que, se você olhar, parece impossível de você ter vitória.
E eu creio que existem situações que Deus permite que aconteça assim, para que quando vir a vitória, você não venha se orgulhar dizendo que você é bom. Você não venha se orgulhar dizendo que é na sua força, que é porque você fez, você aconteceu, você estudou, você se dedicou. É claro que tem a nossa parte, mas eu creio que tem situações que acontecem assim que realmente é impossível. E quando você olha para o inimigo e fala, não tem jeito, é impossível de vencer isso. Não dá, não dá. E eu creio que Deus permite que chegue certas situações ou situações assim, para que quando acontecer, queridos, ninguém tenha dúvida, você não tenha dúvida e você não venha se gloriar em você mesmo, você possa realmente testemunhar, é Deus que fez, só Deus que fez. Se não fosse Deus, eu não teria saído dessa situação. Se não fosse Deus, eu não teria saído dessa situação financeira. Se não fosse Deus, eu não teria recebido essa cura. Se não fosse Deus, o meu casamento já estava falido. Se não fosse Deus, o meu filho já estava perdido. Se não fosse Deus, eu já não saberia mais o que fazer. Então existem situações de aparente desvantagem que nós estamos contra o inimigo ou contra essa situação, que eu acredito que Deus permite, queridos, para que quando vier a vitória, a gente dê toda a glória e toda a honra, dê a Deus. Saiba que foi Ele que fez. Amém, queridos? Deus não quer ver você. Nós fazemos parte de um exército vitorioso que não conhece derrota. O nosso Deus não conhece derrota. E Ele está conosco, Ele diz na sua palavra todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, filho, não tema, seja forte, corajoso, não fique apavorado, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, Ele está com você, por onde você andar, Ele está com você. Amém, amados? Segundo lugar que eu vejo no texto, no versículo 3, ele fala assim, anuncie, pois, ao povo que aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora do monte de Gileade. A segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, covardes e medrosos não podem ir à guerra. Será que covarde e medroso pode ir para a guerra? Pensa comigo. Os covardes e medrosos não podem ir à guerra. E eu disse aqui para vocês que nós somos soldados de Cristo, fomos arregimentados, alistados no exército, nós estamos em guerra, queridos, né? E Ele convoca, e eu estou aqui nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, para convocar você como um valente de Deus, que nós somos nele, né? Mas aqui eu quero dizer, aqueles que são covardes e medrosos, eles não podem ir à guerra. Por quê, queridos? Primeiro eu quero dizer, covarde e medroso não é aquele que não tem medo. Eu aprendi assim. Não é não ter medo. Se for assim, ninguém poderia dizer. Eu acredito que todos nós, em determinadas situações que nós enfrentamos, em um momento ou outro, às vezes o medo vem. É verdade ou não é, queridos? Um pouquinho à frente aqui, quando eu estava meditando nesse texto, aqui no versículo 10, nesse texto, verso 3, Deus fala para Gideão dizer, manda os que tiverem com medo ir embora. Mas depois, no verso 10, Deus diz para Gideão, Gideão, se você está com medo de atacá-los, então desça até o acampamento com o seu servo e vai lá ver o que eles estão falando. Ou seja, você pensa que Gideão não temeu? O que eu acredito quando eu falo de covarde e medroso, queridos? São aqueles que não enfrentam os seus medos. Amados, medo, todos nós passamos, às vezes, medo de não dar certo, medo de não acontecer, né? Às vezes nós medo de enfrentar determinadas situações, medo de sair da zona de conforto, medo de dar determinado passo, às vezes nós temos medos. Agora, queridos, nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Não podemos deixar que o medo nos torne infrutífero e nos impede de avançar. E é esse convite que eu quero fazer para você, igreja, nesse ano, em mais esse ano, em nome de Jesus. Eu não sei o que você passou, talvez você tenha anos após anos, às vezes sofrido numa mesma área. Às vezes não avançou em algumas, mas às vezes tem áreas que você ainda não avançou. Às vezes você sofreu certas coisas, tem certos traumas, certos medos, e isso tem te impedido de avançar. Você às vezes deixou o medo tomar conta. E eu quero dizer para você, querido, nesse ano, em nome de Jesus, enfrenta esse medo. Medo de não avançar profissionalmente. Medo de não avançar no seu ministério. Será que vai dar certo esse ano? Será que no meu trabalho vai dar certo? No meu ministério vai dar certo? Medo de não mudar as coisas no casamento. Pastor, já faz tantos anos, pode fazer 30 anos, nosso Deus, 50 anos, Ele pode mudar ainda, tem esperança.
Mas, pastor, já fez de tudo, já aconteceu de tudo, me frustrei, me decepcionei. Queridos, levanta a cabeça, mais uma vez, levanta e vai. Até quando? Até acontecer, até Jesus voltar, mas não desiste. Não desiste e não deixa o medo tomar conta do seu coração. O medo nos paralisa, o medo nos faz ficar infrutífero no nosso ministério, na nossa vida profissional, no nosso relacionamento, nos faz ficar infrutífero e nos impede de avançar. E é isso que o inimigo quer. Uma das coisas que o inimigo quer nas nossas vidas é que nós sejamos infrutíferos, que a gente fique numa zona de mediocridade, não avance. Não é isso que Deus tem para a gente. Amém, queridos? Então não tenha medo. Estou dizendo aqui, eu estou pregando para mim. Você pensa que muitas vezes aqui, queridos, tem pregações que eu subo aqui, tem palavras que eu trago para vocês aqui, que eu estou lutando comigo mesmo. Eu estou pregando para mim. Alexandre, não tem medo, Alexandre, vai dar certo. Estou falando para vocês aqui, de repente dá a impressão aí, fala, não, pastor, eu estou lutando, eu estou pregando, estou falando para mim. Às vezes eu passo a semana falando para mim. Só que eu tenho aprendido uma coisa, queridos. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso. Não posso viver pelo que sinto e nem pelo que vejo. Eu preciso viver pelo que diz a palavra. E andar e tomar decisões pelo que diz a palavra. Não com base nos meus sentimentos, nem por vista. Amém, amados? Agora, deixa eu falar para vocês alguns motivos pelos quais pessoas que são covardes e medrosos não podem ir à guerra. Alguns motivos. Primeiro, covarde e medroso não pode ir à guerra porque ele tem medo do que pode acontecer. Ele tem medo de se machucar. Ele tem medo de perder a sua vida. Ele tem medo de perder aquilo que supostamente ele conquistou. E ele se esquece que o que a gente tem é do Senhor. Tem pessoas que às vezes não avançam profissionalmente, não avançam no ministério, porque às vezes tem medo de fazer alguma coisa, de dar um passo. Vai que eu faço isso, vai que eu vou investir assim, vai que eu vou tomar tal atitude, vou mudar assim, e eu acabo perdendo o que eu já tenho. Não tenha medo. Não tenha medo, e eu vou dizer para você, queridos, você pode sim, às vezes, arriscar muitas coisas, e se machucar, e quebrar a cabeça, e não dar certo algumas coisas, mas é assim que acontece. Agora, uma vida medíocre é ficar numa zona de conforto com medo e ficar numa mesmice. Eu vou ficar aqui desse jeito mesmo. Não, queridos, não é isso que Deus tem para a gente. Avance, não tenha medo, arrisque sim. E pode ser que não, quando você vai à guerra, como nós sabemos aí, você vai à guerra, às vezes na batalha, às vezes você vai se machucar, às vezes você vai se ferir, né? Às vezes você vai tomar algumas decisões, você vai se frustrar, você vai se decepcionar com pessoas, vai se frustrar com pessoas, vai se ferir com pessoas, mas não permita que isso deixe você uma pessoa que você fique aí, agora se feche, não confie mais em ninguém, não esteja mais disposto a avançar. Não, é isso que o inimigo quer para você. Para nós, para mim. Amém, queridos? Não permita isso. Então, motivos que não podem ir à guerra. A pessoa tem medo de se machucar. Como é que você vai para uma guerra com medo de se machucar? Não dá. Medo de perder algo, não dá. Às vezes você vai perder sim. Vai perder. E assim, queridos, a pessoa nunca arrisca. Nunca arrisca. Mas também não conquista nada. Não tem vitória nenhuma. Amém? Outra coisa, por que covardes e medrosos não podem ir na guerra? Ele prefere viver na mesmice, escravizado numa vida medíocre, sem sabor, do que ir e lutar. Se arriscar, muitas vezes ser atingido, ficar machucado, mas ter a certeza de que no final ele vai conquistar grandes vitórias. Por que covardes e medrosos não podem ir à guerra? Sabe por quê, queridos? Covarde e medroso, se for à guerra, ele coloca em risco a vida dos seus companheiros, porque a qualquer momento ele pode abandonar o seu companheiro ou pode deixar de proteger. Um covarde, querido, quem gostaria de ir à guerra com uma pessoa covarde? Quem quer ir à guerra com um covarde? Ninguém. Ninguém. E se você está com um covarde, na hora que o bicho, perdão da palavra, que a hora que o bicho começa a pegar, a pessoa pode deixar você na mão, né? Ou fica ali só assistindo. E aqui não é uma igreja de covardes. Aqui é uma igreja de valentes de Deus, queridos. E nós estamos aqui para os tempos bons, mas nós estamos aqui para os tempos ruins também. E a minha convocação é para convocar vocês, queridos, valentes de Deus, para que quando as coisas estiverem difíceis, pastor, nós estamos juntos.
vai dar certo, vai acontecer, nós vamos romper, vai acontecer. Amém, queridos? Nós precisamos estar juntos assim. Mas o covarde medroso não pode ir porque ele abandona o seu parceiro. Ele abandona o seu companheiro. Na hora que as coisas estão difíceis, ele abandona. Agora Deus nos deu o espírito de ousadia. Ainda que seja preciso entregar a própria vida, a gente não deixa, a gente não larga o osso. Ele pode desanimar, desencorajar os seus irmãos através das suas palavras ou das suas atitudes. Esse é um outro motivo. Então, um texto eu não vou ler, depois você marca e lê em casa, Deuteronômio 28. Queridos, você ir para uma guerra com um covarde medroso, se você andar com pessoa assim, você pode acabar desanimando. Você está ali todo encorajado, todo empolgado, vamos para cima, esse ano vai acontecer, no meu emprego, no meu ministério. E aí você está com pessoa covarde, mas isso aqui não, mas olha, presta atenção, olha assim, não vai dar certo assim, olha isso, olha aquilo. E olha o tamanho do gigante, olha o tamanho da circunstância, não é assim. Pessoas assim que, ao invés de te animar, ele pode te desanimar, pode te desencorajar a lutar, a ir para cima. Então, cuidado com isso. Mas, graças a Deus, aqui não tem ninguém assim. Por que covarde e medroso não pode ir à guerra? O covarde e medroso, queridos, ele não confia e não baseia suas decisões na palavra do seu general, nem da sua liderança, mas sim no que a maioria pensa. Olha no versículo 3 aí. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. É aquele famoso Maria vai com as outras. É o Maria vai com as outras. Covarde e medroso, queridos, as decisões dessas pessoas não é baseada no que Deus está falando, não é baseada no que uma liderança espiritual que Deus tem colocado sobre a sua vida está falando, não é baseado na palavra do seu general, ele se baseia no que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está indo, eu também vou. Se todo mundo está indo embora, então eu também vou embora, eu vou ficar aqui, o barco vai afundar. Se todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer também. Porque senão eu vou me dar mal, todo mundo está fazendo. Nós não baseamos a nossa atitude e decisão no todo mundo. Nós baseamos as nossas atitudes e decisões no que o nosso Senhor fala. E se o que nosso Senhor falou, o que às vezes a nossa liderança muitas vezes fala na direção de Deus, querido, se falou, é contrário ao que a maioria está fazendo, nós fazemos ao contrário. Amém, amados? Nós não fazemos o que a maioria está fazendo. Nós não vamos aonde a maioria está indo. Amém, amados? Terceiro lugar. Versículo 4 e verso 7. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, tem gente demais ainda. Desça com eles à beira d'água, e eu vou separar os que ficarem com você. Se eu disser, esse irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E aí é a história aqui, né? Os que levaram a água com as mãos à boca e lamberam como cachorro. O restante foi dispensado e ficaram apenas 300. O que é que eu vejo aqui, queridos? Não basta nós sermos fortes e corajosos, mas nós precisamos ser pessoas também vigilantes. Eu vejo nesse texto, quando fala dessa posição, é uma posição. Aqueles que se curvaram totalmente se ajoelharam para beber a água. Mas aqueles que pegaram a água e levaram até a boca, numa posição de vigilância, são esses que vão para a guerra. Queridos, nós podemos ser pessoas fortes, corajosas, mas uma coisa que é importantíssima, você precisa aprender, nós precisamos aprender isso, queridos, para irmos à guerra em 2026 especial agora. A gente precisa vigiar. Porque, de repente, você não é medroso, você não é covarde, mas uma falta de vigilância, o inimigo pode passar uma rasteira na gente. Uma falta de vigilância. Não é porque você foi covarde, não é porque você foi medroso, mas às vezes é falta de vigilância. Aqui eu vejo Deus convocando Gideão a não ir com os covardes, mas a ir também com as pessoas que são vigilantes. E a Bíblia fala sobre isso.
orai e vigiai. Uma vez eu lembro de um pastor, o meu primeiro pastor, aliás, o meu segundo pastor, o pastor André, eu lembro uma vez ele fez um comentário comigo, ele falou: Alexandre, você pode ficar com a língua dura de tanto orar. Pode ser um homem de oração. Só que se você não vigiar, você pode cair. A Bíblia fala: orai e vigiai. Nós precisamos ter esses dois remos da nossa embarcação funcionando. Oração e vigilância. Às vezes você está orando muito, mas uma falta de vigilância, o inimigo pode te derrubar, pode nos derrubar. E nós podemos perder alguma batalha. Então, queridos, esse ano, seja vigilante. Seja valente, seja corajoso, vá para cima, acredite, confie no seu general, mas seja vigilante. Deixa eu dar um exemplo de vigilância aqui para você entender, um exemplo bem simples, para você entender o que eu quero dizer quando se fala de vigilância. Por exemplo, você já teve problema na sua vida? Você teve problema com alcoolismo, com bebida. A Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. Se você já teve problema com alcoolismo, de repente você está passando num lugar, você vê ali numa roda de amigos seu ali, tomando uma cerveja, tomando uma bebida, você vai sentar na roda de amigos para ficar ali? Não, queridos. Sai desse lugar, sai de perto de pessoas, sai de perto de lugares, sai de coisas que você sabe que podem te levar a cair, que está te tentando, que pode te levar. Sai fora disso, foge da aparência do mal. Não é você ter medo, não é você ter medo do diabo, não é você ter medo de cair. Não tenha medo do diabo, queridos. Não tenha medo do diabo e não tenha medo de cair. Eu estou com medo de cair, vai que... Não, a Bíblia fala para a gente não ter medo. Não tenha medo de cair, não tenha medo do diabo. Mas é diferente, seja vigilante, porque senão ele pode te passar uma rasteira. Um outro exemplo. Às vezes a gente vai atravessar uma avenida movimentada. A gente vai atravessar ali a Sampaio Vidal. Uma avenida muito movimentada. Alguém aqui tem medo de atravessar a avenida? Acredito que ninguém, né? Você atravessa. Agora você atravessa de qualquer jeito? Você chega lá na Sampaio Vidal e você já chega... Se atravessar de qualquer jeito, sem olhar para os lados, pronto, né? Então a gente vai olhar, a gente vai observar, ver se vem vindo o carro, e a gente atravessa ali na faixa e vai atravessar. Você tem medo? Não tem. Agora você é vigilante. Mesma coisa com o inimigo das nossas almas, queridos. Não tenha medo dele. Mas se a gente não vigiar com situações, circunstâncias, a gente pode cair. O nosso Deus é gracioso, se nós nos arrependemos, né, tem restauração, tem perdão, mas o melhor é não cair, queridos. O melhor é não cair. Então vigia. Lugares, pessoas, situações, circunstâncias, e você sabe. Você sabe. Porque o Espírito Santo te incomoda. Cada um tem ali, você sabe aonde aperta o sapato ali, você sabe, né? Você sabe aonde você precisa. O Espírito Santo às vezes dá sinais de alerta. E você sabe que é sinal de alerta, e muitas vezes a gente teima. Estou falando isso porque muitas vezes eu não dei ouvidos ao Espírito Santo, alguns sinais de alerta, e quando você vê, você acaba fazendo bobagem. Por quê? Porque você não deu ouvidos. Mas o Espírito Santo estava dando sinal de alerta. Filho, sai daí, não olha isso. Mas só um pouquinho. Mas só isso aqui. Mas não tem nada. Não tem nada demais. E você vai indo, quando você viu. Então, queridos, vigie. Esse ano vamos ser vigilantes, em nome de Jesus. Amém? Então, além de sermos corajosos, não temos medos aí, não temos medo, a gente precisa ser vigilante também. Quarto lugar, nós já estamos quase encerrando. O versículo 8, eu quero ler com vocês, verso 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ele reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Aqueles que são fortes, corajosos e vigilantes, tenha certeza que você vai receber também de Deus toda a provisão necessária para a guerra. Os medrosos foram embora, aqueles que não vigiaram foram embora e ficaram os 300. Eles ficaram, mas eles ficaram com toda a provisão necessária, queridos. Eu quero dizer para você que Deus tem toda a provisão necessária para você enfrentar as suas batalhas nesse ano. Já está à sua disposição toda a provisão. Não vai estar, já está. Só aprenda a tomar posse.
Aprenda a se apropriar, a usar o que já está à sua disposição. Mas Deus já preparou e já tem toda a provisão para você ir à guerra, queridos. O nosso Deus não é um Deus que manda nos fazer algo e não nos dá recursos, mas Ele nos dá todos os recursos necessários para que a gente venha vencer as batalhas. Todas elas estão à nossa disposição. Toda a provisão, todos os recursos estão à nossa disposição. Amém, amados? E por fim, pastor, o que é que tipifica esses 300? O que é que tipifica os 300? Esses 300, queridos, eles tipificam aqueles que confiam na palavra do Senhor, mas eles confiam também na palavra da sua liderança. Eu não sei se você acredita nisso, queridos, porque hoje nós estamos em tempos, deixa eu falar algo para vocês aqui, e não é em benefício próprio, não. Hoje nós estamos em tempos, queridos, infelizmente, de tanto desrespeito à liderança, tanta desonra, tanta falta de, às vezes, de zelo. Não estou falando, não é aqui, não estou falando, é para servir. Hebreus capítulo 13, verso 17, se eu não me engano, fala: submetam-se aos vossos líderes, porque eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Submetam-se, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Seja submisso aos seus líderes, queridos. Honre os seus líderes. Isso é bênção. E não é se o seu líder for plenamente perfeito, não. Isso é bênção por quê? Porque é um princípio bíblico. Você vai ser abençoado por isso. Dê ouvidos à palavra do seu líder. Eu sei que eu não precisava falar aqui, mas eu vou falar só para o que o seu líder, a sua liderança tem falado no Senhor, obedece. Se é algo antibíblico, você está desobrigado, porque a maior autoridade é a palavra. Mas se ele tem falado algo para você no Senhor, dentro da palavra, obedece, querido. Se nós andarmos assim, você quer ver a bênção para a igreja, queridos? Preste atenção aqui. A nossa igreja ser abençoada é quando nós estivermos falando a mesma língua, o mesmo coração, no mesmo propósito, e nós darmos ouvidos à palavra do nosso líder, do nosso pastor, do nosso líder, e nós estarmos juntos de verdade, de coração. Eu estou junto, não é estou junto de palavra, de mãozinha, estou junto mesmo, pastor. Em momentos difíceis, mas também para se alegrar. Em momentos que está difícil, estou junto, não vou para o lado do barco. Mas também a hora que vier as vitórias, nós vamos vibrar junto. Agora, queridos, que haja essa submissão à liderança. E como eu falei aqui, como líder, não estou defendendo em causa própria aqui não, mas eu estou ensinando à igreja o que diz a palavra. Se nós fizermos isso, a igreja é abençoada, porque esse é um princípio bíblico de unidade. E Deus, esse negócio de liderança não é coisa de homens. Deus instituiu a questão de ter liderança. Deus instituiu isso, de ter líderes. Líderes, e isso é para que haja um cuidado, para que haja uma ordem, para que haja um crescimento. E se nós entendemos isso e nos submetemos no Senhor, e estivermos juntos, unidos como igreja, numa mesma linguagem com a nossa liderança, num mesmo propósito, no mesmo coração, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Mas eles tipificam aqueles que confiam na palavra do Senhor e da sua liderança, e não na sua força ou naquilo que tem. Vocês veem que nessa história, Deus deu uma palavra a Gideão. Gideão foi e falou o restante do povo. E eles foram à batalha com base na palavra de quem, queridos? De quem? Fala para mim. De quem? Gideão. É claro que Gideão recebeu uma palavra do Senhor, mas Gideão convocou. Então eles confiaram na palavra do Senhor e eles confiaram na palavra do seu líder. Estamos juntos. Vocês concordam comigo que é loucura? O cara chamando, vamos lá, vamos para cima. Com tocha, com trombeta, 300 homens, indo enfrentar um exército de 135 mil. Se convocasse, o pastor convocar aqui, vamos lá, vamos gente. Fala, você é louco, pastor? O pastor está louco da cabeça. Isso não é fé não, isso é loucura. Isso é loucura. Mas, queridos, eu acredito que às vezes tem situações espirituais assim.
que se nós não cuidarmos, temos a mesma atitude. Às vezes, queridos, vai ter situações que nós estamos declarando, olhando e falando pela fé. Tem coisas que nós estamos falando aqui, declarando, olhando com os olhos da fé. Porque se eu for olhar no natural, eu não vou sair para a guerra. Mas eu estou convocando vocês para a guerra, olhando com os olhos espirituais e falando, vamos gente, que vai dar. E por que eu creio que vai dar? Não é por causa de nenhum de vocês, nem por causa de mim. Eu creio que vai dar porque o plano de Deus já está relatado aqui. E o plano dele para mim e para a sua vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que a gente frutifique. A vontade dele é que a gente venha romper em todos os sentidos. A vontade dele é que a gente venha ser uma igreja frutífera. A vontade dele é que a gente venha glorificar o nome dele, ganhando pessoas, cuidando de pessoas. Então já está aqui. Só basta a gente crer, só basta a gente obedecer e continuar em fé, como diz em Hebreus 6,12. Imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Queridos, a gente precisa olhar com os olhos da fé, e eu estou te convocando esse ano, nós precisamos olhar além e continuar e ter palavras e atitudes de quem crê. Porque já é nosso, não vai ser, já é nosso. A vitória já é certa. Vocês lembram o que aconteceram com o povo de Israel? Eles receberam a promessa de entrar na terra de Canaã. Já era deles. Terra de fartura, terra que mana leite e mel. Deus já tinha dado, é de vocês, eu dei a vocês. Todo mundo entrou? Por que não entraram? Só entrou Josué e Caleb e a outra geração. Eles não entraram, queridos, porque teve muita gente que olharam com os outros olhos, os outros espias, e desanimaram os covardes e incrédulos, desanimaram toda a congregação. E aí eles voltaram atrás no seu coração e não entraram. Agora não é porque Deus não tinha, é porque eles não acreditaram, já era deles, mas eles não tomaram posse. Apesar de Deus ter para você, seja na finança, seja no ministério, seja no seu casamento, seja a área que for, apesar de Deus ter a vitória, se você não crê e não se apropriar, você pode não viver isso. Você pode não viver o que Deus tem para você, e não é porque Ele não tem, é porque você não se apropria. Agora Josué e Caleb tomaram posse, falou, ei, tão somente se nós não desagradarmos a Deus, tão somente se a gente obedecer, vamos lá, a gente vai entrar e vai devorar eles, como eles se fossem pão, vão para cima, ei, chega, cala a boca aí gente, vão para cima, foi o que eles fizeram. Josué e Caleb falou, gente, vamos para cima, eles são fortes, eles são grandes, mas o Senhor está conosco, se tão somente Ele se agradar de nós, nós vamos entrar. E eu quero dizer para vocês aqui no ano de 2026, igreja, isso não é palavra para encher o seu ego não, se tão somente o Senhor se agradar de nós, o que Ele tem planejado vai acontecer. Se tão somente Ele se agradar da nossa postura de fé, de quem confia na palavra, de quem confia nas suas promessas, de quem confia no que Ele fala, se tão somente Ele se agradar e ver essa postura de quem acredita, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, porque Deus pagou um preço para isso. Deus não chamou uma igreja para ser uma igreja derrotada, não chamou você para ser derrotado no seu casamento, nas suas finanças, no seu emprego, no seu ministério, seja a área que for, em nenhuma área Deus quer que você seja um derrotado. Passamos por lutas, passamos por tribulações e vamos passar, gigantes vão surgir, inimigos vão surgir, maiores, mais fortes, que vão atemorizar num número muito maior, mas o Senhor está conosco. E nós vamos como Gideão, nós não vamos na nossa força, nós vamos no sobrenatural. É Deus que vai desbaratar o inimigo, é Deus que vai confundir o inimigo, é Deus que vai fazer, e muitas vezes, queridos, nós não vamos nem precisar lutar, nós só precisamos nos se posicionar e acreditar, não vamos nem precisar lutar. O que Deus quer é que você se posicione acreditando na palavra dEle. É isso que Ele quer para mim e para você, igreja. E aqui não é uma palavrinha só de começo de ano, mais um ano não. É a palavra de Deus para esse ano 2026, 27, 28, até Jesus voltar. Se posicione.
Creia. Vamos para cima, nós somos um povo vitorioso. Se você se frustrou, se você se decepcionou, se você estava com medo, eu quero convidar você, deixa tudo isso para trás. Deixa para trás, vamos avançar. Por mais que já tenha muito tempo você tentado, continua. Continua, continua. Porque no Senhor, queridos, nós podemos. Amém, amado? Deixa eu chamar o Ministério de Louvor para estar aqui comigo. Um último versículo, versículo 22, do capítulo 7, diz assim: quando as 300 trombetas soaram, os 300 homens, os 300 valentes, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Eles ficaram aterrorizados. Sabe o que tipifica esses 300? Tipifica aqueles, queridos, que quando eles lutam em unidade, eles aterrorizam o inimigo. Quando eles estão unidos, o inimigo fica aterrorizado, como aconteceu aqui. Esses somos nós, igreja. Somos nós. Porque aqui não tem um exército de covardes nem medrosos, nem gente fraca. Aqui tem um exército de gente valente. E nós estamos aqui mais um ano. Eu sei que você, assim como eu, de repente você passou por tantas coisas, tantas situações, tantas circunstâncias, mas você está aqui, querido. Glória a Deus pela sua vida. Você não desistiu, você está aqui. Muitas vezes o sentimento confuso, muitas vezes bate tristeza, muitas vezes bate o desânimo, muitas vezes vem situações para querer nos desencorajar, mas você está aqui, glória a Deus, e nós vamos avançar. E deixa eu dizer para você, não permita, mas cada vez mais mergulhe na palavra de Deus para você aprender a se apropriar. Não permita que o inimigo roube a sua paz. Não permita que o inimigo roube a sua alegria. Não permita que o inimigo roube a sua esperança. Esperança é de que coisas boas vão vir. Tem situações difíceis, mas eu creio que coisas boas estão por vir. Tempos bons estão por vir. Não permita. Amém, queridos? Fique de pé, deixa eu orar com vocês. Esses somos nós, amém? Nós somos os valentes de Deus. Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com você. Pai de amor, eu louvo ao Senhor e te agradeço. Eu sei que nós não temos nenhum tipo de merecimento para estarmos aqui. É a graça do Senhor, é a bondade. Por isso nós estamos aqui, Pai. Pai, mas eu louvo ao Senhor e te agradeço também porque, através dos teus sacrifícios na cruz do Calvário, o preço que foi pago, o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Ti nós somos mais que vencedores. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Pai. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, e estará até a consumação dos séculos, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai. O justo pode passar por diversas aflições, mas de todas o Senhor o livra, Pai. Nós cremos, Pai, que aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos prosperam, Pai. Comem do fruto do seu trabalho, têm uma família abençoada, Pai. São como árvores plantadas junto a ribeiros de água, dão fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que eles fazem há de prosperar, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos, Pai. Nós cremos que o Teu Espírito Santo habita em nós, por isso nós cremos que somos empoderados para em mais este ano avançar, enfrentar os nossos medos, não ficar numa zona de conforto,
não ficar numa zona de mediocridade, mas nós vamos avançar, nós vamos arriscar. Muitas vezes nos machucamos, muitas vezes decepcionamos, nos frustramos, mas nada disso vai nos parar. Nós vamos continuar avançando e nós vamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós vamos viver os planos e projetos do Senhor, nos apropriar das Tuas boas e maravilhosas promessas, e viver essa vida abundante, Pai, e ser também um instrumento do Senhor, para abençoar outras vidas, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, amém e amém. Estende assim as suas mãos, queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.